Depois do apagão, é hora de contar o prejuízo. Muitos eletrodomésticos apresentaram algum tipo de defeito por causa dos piques de energia. O blackout atingiu 18 estados na noite de terça-feira e todos os municípios capixabas ficaram às escuras. A TV da casa da Ana Paula parou de funcionar durante a queda de energia. E até agora, nada. Na hora que deu o primeiro apagão, que diminuiu a luz, a televisão parou. Aqui nessa padaria, em Vila Velha, o prejuízo ficou por conta do freezer, que queimou ontem à noite por causa do apagão. A gente chegou hoje pela manhã aqui, só prejuízo. O nosso freezer pifou, não teve como coisar, perdemos ainda muitos frios, perdemos. Nesse caso, o dono da padaria não pôde esperar pelo atendimento da Excelsa. Chamou o técnico para trocar o motor e vai pagar do próprio bolso. Bom para o Marcelo, que não parou um minuto desde que o dia começou. Desde as 6 horas da manhã que tô trabalhando só para manter prejuízo, porque assim o meu bolso fica mais cheio, né? E ontem, no PROCON estadual, os telefones não pararam de tocar em consumidores, querendo saber o que fazer. O repórter Bruno Faustino vai conversar agora com o diretor do PROCON. Bruno, eu já te repasso aqui a pergunta do Rogério Maia. Ele pergunta o seguinte: quais as medidas os consumidores devem tomar por terem algum bem danificado por conta da queda repentina do fornecimento de energia? Mário, já vou repassar sua pergunta aqui para o Itamar Dalmas, que é diretor jurídico do PROCON. Itamar, o que o consumidor deve fazer? Se teve aí algum bem, algum eletrodoméstico queimado por conta desse apagão? O Código de Defesa do Consumidor, assim como a legislação da energia elétrica, a Resolução 31 e a Resolução 360 da Agência Reguladora de Energia Elétrica, estabelece o seguinte, nesses casos: a responsabilidade é da concessionária, é de quem está na ponta, no caso, da distribuidora de energia elétrica. Portanto, os consumidores que tiveram problema a respeito do apagão, eles devem procurar a concessionária, procurar a Excelsa através do serviço de atendimento ao consumidor ou direto nos postos de atendimento, onde tem um formulário padrão que vai ser descrito qual foi o problema, o aparelho, hora, vai relatar os fatos. O que tem que existir, Bruno, é o seguinte: é o nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? O problema tem que ser decorrido da falta de energia. E a Excelsa tem um prazo de 15 dias para fazer um laudo, vai ter um laudo específico, onde vai ser relatado se realmente aquele problema foi decorrência do apagão ou não. No momento que verificado que foi decorrência do apagão, a Excelsa também tem um prazo para quê? Para fazer o acerto, fazer o pagamento em dinheiro, dependendo do caso. O consumidor tem que estar atento a isso e fazer prova, dependendo do caso. Se tiver a nota fiscal, encaminhar a nota fiscal também junto, mas a nota fiscal não é condição, não é pré-condição para a reparação do dano, não. O consumidor deve procurar a concessionária local para ter o ressarcimento do seu dano. O Mário tem uma pergunta para você. Mário? Eu acho que essa resposta aí, Itamar, vale para o nosso entrevistado na reportagem anterior. Ele disse que não pôde esperar pelo serviço e ele mesmo fez o reparo. Quem já consertou o equipamento por conta própria, o eletrodoméstico, tem o direito, então, de receber um ressarcimento? Mário, muito boa a sua pergunta. A nossa orientação é o seguinte: que o consumidor não faça o conserto por conta própria. Apesar de existirem esses prazos que têm que ser obedecidos pela empresa, existem, por exemplo, caso de hospital, a UCAM teve problema ontem, questão de ar-condicionado e equipamento ligado à hemodiálise, né? E nesses casos, em alguns casos específicos, como demonstrado na reportagem, a Excelsa tem até 24 horas para resolver o problema. É importante que o consumidor faça a reclamação junto à concessionária e cobre dela um prazo eficiente no retorno. No caso da padaria aí que aconteceu, né? Caso não tenha um retorno de forma imediata disso daí, aí sim ele pode estar procurando uma oficina especializada, um especialista para acertar o conserto e tentar cobrar a fatura. Mas a gente orienta que o consumidor procure sempre primeiro a Excelsa, porque depois ele não vai conseguir fazer o ressarcimento caso ele tenha chamado uma assistência técnica privada para fazer o acerto. Mas é uma situação difícil, né, Itamar? A gente viu na reportagem, o cidadão é um comerciante, quebrou o freezer, coitado, ele precisa do freezer ali para trabalhar, senão ele pode ter um prejuízo maior ainda, né? Exatamente, Mário. Nesses casos é importante, antes dele chamar a assistência técnica que ele quiser, ele fazer reclamação na concessionária e pedir um prazo para a concessionária. Vocês têm como acertar? Eu preciso que isso seja acertado hoje, porque eu dependo disso, né? É atividade comercial, ele depende disso. Aguardar uma resposta rápida, fazer prova documental disso, para que ele possa fazer o ressarcimento depois. Até porque acontece o seguinte aí: caso danos decorrentes do apagão, né,
produtos, laticínio, da sua geladeira estava cheio de mercadoria, produto. Se você tiver a nota de compra, é importante você guardar, porque a empresa também vai ser responsabilizada pelos danos decorrentes desse apagão. O que aconteceu no caso da mercearia aí, do supermercado. É importante que o consumidor faça prova disso e sempre faça a juntada disso, dos documentos, no pedido junto à Excelsior. Agora, Itamar, só para a gente poder encerrar, o consumidor tem quantos dias para poder fazer isso? Qual que é o prazo? O consumidor tem 90 dias da data da ocorrência do fato. No caso, aconteceu na noite de ontem, ele tem 90 dias para entrar, fazer a reclamação junto à concessionária de serviço elétrico. Itamar Dalmas, diretor jurídico do PROCON, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia. Voltamos ao estúdio, é com você, Mário Bonella. Ok, Bruno, obrigado mais uma vez ao Itamar. E hoje vamos...